Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana volátil para as bolsas, pro dólar também. A volatilidade dele saiu das mínimas, ele mergulhou, saltou, mas fechou a semana só com 1% de alta, valendo R$5,05. A terra tremeu em Taiwan, um forte terremoto afetou a produção de chips. No Japão foi um pouco mais leve. Hoje teve terremoto magnitude 4,7 no Maranhão, Nova York e no Irã. Por aqui, quem tremeu foi a bolsa, com a novela da Petrobras, mas também fechou a semana só com 1% de queda, logo abaixo dos 127 mil pontos. E quem deixou um conselho foi o Roberto Campos Neto para o seu sucessor. Roberto Campos Neto é o presidente do nosso Banco Central, que, aliás, nesta semana fez a primeira intervenção no câmbio nos últimos 15 meses, vendeu $1 bilhão, mas não adiantou muito para derrubar o dólar, mas adiantou um pouquinho. E a Tesla viveu o inferno astral, a tensão do Oriente Médio aumentou e saiu a lista dos bilionários da Forbes e teve uma surpresa brasileira. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sestouro de hoje. Primeiro ponto: Roberto Campos Neto deixa conselho alerta para o seu sucessor. O presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, eleito o melhor banqueiro central do mundo 3 vezes seguidas nos últimos 3 anos, falou sobre a sua sucessão. Disse que vai conduzir o processo da forma mais suave possível. Seu mandato acaba 31 de dezembro deste ano e o governo já começou as discussões internas para substituição dele, para ver quem fica no cargo. Mais importante que isso, Campos Neto deixou um conselho para o seu sucessor. Abre aspas: a coisa mais importante é ter a firmeza de dizer não quando for necessário. Fecha aspas. Todo mundo sabe das duras críticas e pressões do presidente Lula e dos seus aliados que Campos Neto tem sofrido desde o primeiro dia do novo governo, né? Tudo isso para baixar os juros e fazer a economia crescer mais. Mas o Banco Central tem medo da volta da inflação e está seguindo à risca o plano traçado para os cortes de juros, né? Os cortes na taxa Selic, não cedendo às pressões do governo. Campos Neto alertou ainda que o pior cenário para o Brasil é uma inflação fora de controle que corrói o poder de compra, em especial das classes mais baixas. O conselho dele é muito pertinente, dado que o novo comitê de juros do Banco Central já tem 4 indicados pelo novo governo Lula, né? Dos 9 membros com direito a voto, e já vai ter mais 2. Segundo ponto: Prats e dividendos, sai ou não sai? Eis a questão. E a novela da Petrobras teve novos capítulos. Várias notícias anunciaram que o Jean Prats, né, o presidente da Petrobras, estava de saída. E a última é que Prats e Lula vão se reunir segunda-feira para discutir a sua permanência ou não no cargo. Vários nomes foram ventilados para o seu lugar, como o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, que parece que agora vai assumir o conselho, o Ricardo Savini, presidente da 3R Petróleo, entre outros. Além de Prats, né, também saíram relatos relacionados aos dividendos extra da Petrobras. Parece que o governo vai ceder e pagar os dividendos aos acionistas e assim ajudar o Ministério da Fazenda a cumprir a meta fiscal desse ano de déficit zero, já que a União é sócia da Petrobras. Mas a Petrobras negou em nota que a decisão sobre os dividendos já tenha sido tomada. Isso derrubou suas ações na bolsa. Terceiro ponto: quando é que os juros vão cair na América? Nesta semana, vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falaram. Até o presidente Jerome Powell falou sobre política monetária. Por um lado, as falas dele aliviaram o mercado, já que deixaram aberta a porta para o início do ciclo de cortes de juros, apesar dos dados recentes mais fortes, mais robustos da economia americana. Por outro lado, vários diretores se mostraram céticos. Teve até um que disse que pode ser que o Banco Central não corte juros nesse ano, caso a inflação não continue caindo nos Estados Unidos. Isso assustou os investidores no mundo inteiro. Hoje, sexta-feira, saíram os dados do payroll, os dados do emprego do cidadão urbano americano, e vieram fortes. Foram criadas 300 mil vagas de emprego em março lá nos Estados Unidos, bem acima dos 200 mil que eram estimados. Mas, como os salários não subiram muito, não subiram tanto, os investidores entenderam que a melhora do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos não está pressionando a inflação e as bolsas subiram com força por lá. Mas, na quinta-feira, né, as bolsas tinham caído
unido com a disparada do preço do petróleo, que bateu $91, a máxima do ano, lá por conta da guerra de Israel, e gerou medo de novas pressões inflacionárias mundo afora, o que atrasaria os cortes de juros nos Estados Unidos. E se os juros não caem, quem cai é a bolsa. Quarto ponto, Tesla apanha de tudo que é lado. A Tesla bem que tentou, mas não conseguiu escapar de um péssimo resultado em suas vendas no primeiro trimestre deste ano, que caíram 20%. É a primeira queda nas vendas desde a pandemia, né? A chegada de concorrentes como a BYD está dificultando a vida do Elon Musk. Mas um novo concorrente chinês está despontando. A fabricante de celulares Xiaomi, ela anunciou que o preço do seu carro elétrico SU7 vai ser $4 mil mais barato do que o modelo 3 da Tesla, e disse que o novo carro vai ter uma autonomia maior do que o da Tesla. Em meio a tudo isso, as ações da Tesla, que já caíram 33% esse ano, né? É o segundo pior desempenho do S&P 500 para 2024, né? Em meio a tudo isso, para piorar, na sexta-feira, a Reuters anunciou que a Tesla tinha cancelado seus antigos planos de um carro ultra barato, o que fez as ações da Tesla mergulharem 6% na hora. O Elon Musk correu para postar no Twitter que a Reuters estava mentindo e aí as ações se recuperaram, pelo menos um pedaço da queda. Quinto ponto, mais bilionários que nunca. Saiu a nova lista da revista Forbes com mais bilionários do que nunca, 2.781 bilionários em dólares no mundo. A matéria diz que as fortunas continuam crescendo à medida que os mercados de ações do mundo inteiro ignoram as guerras, né? A instabilidade política e a inflação persistente. E além disso, os bilionários estão mais ricos do que nunca, com o valor total de suas fortunas somadas em 14 trilhões e 200 bilhões de dólares. 2 trilhões de dólares a mais que em 2023 e 1,1 trilhão de dólares a mais do que o recorde anterior, que foi em 2021. Dos 2.781 bilionários em dólar que existem no mundo, 69 são brasileiros. A cifra coloca o Brasil como o 7º país que mais tem bilionários no mundo. Os brasileiros somam 231 bilhões de dólares juntos. Além disso, o Brasil tem a bilionária mais jovem do mundo, Lívia Voigt, de 19 anos, estudante de psicologia com fortuna avaliada em 1,1 bilhão de dólares, 5,5 bilhões de reais. Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, falecido bilionário cofundador da catarinense WEG. E pra semana que vem vai ter dados de inflação dos Estados Unidos, na China e no Brasil, além de decisão de juros pelo Banco Central Europeu. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!